Nós temos aqui neste conto uma relação de uma menina com 3 amores e 3 amores diferentes. Ou seja, ela não vai mais amar as galinhas. Esses 3 tipos de amores, talvez ela vá viver com os homens. O mesmo princípio, um amor não correspondido, um amor super protetor ou um amor que não é romântico. Olá, que bom te ter por aqui. Eu sou a Flícia Barbosa e este é um canal Um Livro Me Ensinou. Nós agora iremos dar continuidade às nossas férias com Clarice. Todas as quartas-feiras nós lemos um conto da seção Felicidade Clandestina deste livro aqui e depois tecemos os comentários, análises a respeito dessas leituras. Portanto, se você é novo aqui no canal, eu já te convido para se inscrever, ativar o sininho das notificações, comentar bastante e, claro, assistir aos outros vídeos que já estão aqui. E seja você novo ou seja você já veterano, que já me conhece, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma leitura. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir desculpas, na verdade justificar por que eu não apareci na quarta 17. Na terça-feira, dia 16, foi dia de sair nota do Enem. Foi dia de ter aquela ansiedade de acompanhar junto com os meus alunos como foi o desempenho deles, né? O resultado naquele dia da prova do Enem do ano passado. Então, não tive como gravar este vídeo. Venho hoje, domingo, gravar. E já com uma esperteza, né? Já gravando os 2 vídeos, porque amanhã, dia 22, vai sair o quê? Começam as inscrições do SISU. Então, mais uma vez, eu vou estar naquela expectativa, naquela ansiedade de estar aí acompanhando junto com meus alunos. Então, pode ser que eu não consiga gravar na quarta. Normalmente eu gravo na terça. Então, pode ser que eu não consiga gravar na terça. Então, eu já vou adiantar agora hoje, que é domingo. E vamos parar de conversar, né? Vamos falar de explicações e vamos para a leitura do conto, né? Desta vez eu escolhi o conto Uma História de Tanto Amor. Mais uma vez, Clarice vai trazer essa relação com animais. Eu confesso que desde que li A Mulher que Matou os Peixes, eu descobri que ela teve uma relação muito assim, amigável com os animais. Portanto, aqui neste conto tem a presença de animais. Quais serão que vão aparecer aqui? A gente vai descobrir com a leitura, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se vai ficar legal se eu colocar o fone. Vou colocar o fone para ter um retorno melhor, né? Vamos ver se vai funcionar, né? Me digam aí se vai ser interessante eu ficar com um fonezinho. Pelo menos eu tô escutando um retorno aqui da minha voz bem legal. Coloquem aí nos comentários para ver com ou sem os fones. Vamos ver, né? Vamos fazer o teste com desta vez com o teste e depois eu digo o que foi que eu achei também, né? Vamos lá. Era uma vez uma menina que observava tanto as galinhas, olha aí o animal, que lhes conhecia a alma e seus anseios íntimos. Isso me faz lembrar a vida íntima de Laura. Alguém conhece Laura? Sabe quem é Laura de Clarice Lispector? A galinha é ansiosa, enquanto o galo tem angústia quase humana. Falta-lhe um amor verdadeiro naquele seu harém, e ainda mais tem que vigiar a noite toda para não perder a primeira das mais longínquas claridades e cantar o mais sonoro possível. É o seu dever e sua arte. Voltando às galinhas, a menina possuía 2 só dela. Uma se chamava Pedrina e a outra Petronilha. Quando a menina achava que uma delas estava doente do fígado, ela cheirava embaixo das asas dela com uma simplicidade de enfermeira, o que considerava ser um sintoma máximo de doenças.
pois o cheiro de galinha viva não é de se brincar. Então pedia um remédio a uma tia: você não tem coisa nenhuma no fígado. Então, com a intimidade que tinha com essa tia eleita, explicou-lhe para quem era o remédio. A menina achou de bom alvitre dá-lo tanto a Pedrina quanto a Petronilha, para evitar contágios misteriosos. Era quase inútil dar o remédio, porque Pedrina e Petronilha continuavam a passar o dia ciscando o chão e comendo porcarias que faziam mal ao fígado. E o cheiro debaixo das asas era aquela murrinha mesmo. Não lhe ocorreu dar um desodorante, porque nas Minas Gerais, onde o grupo vivia, não eram usados assim como se usavam roupas íntimas de nylon, e sim de cambraia. A tia continuava a lhe dar o remédio, um líquido escuro, que a menina desconfiava ser água com os pingos de café, e vinha o inferno de tentar abrir o bico das galinhas para administrar-lhes o que as curaria de serem galinhas. A menina ainda não tinha entendido que os homens não podem ser curados de serem homens e as galinhas de serem galinhas. Tanto o homem como a galinha têm misérias e grandezas, e a da galinha é a de pôr um ovo branco de forma perfeita, inerentes à própria espécie. A menina morava no campo e não havia farmácia perto para consultar. Outro inferno de dificuldade era quando a menina achava Pedrina e Petronilha magras debaixo das penas arrepiadas. Apesar de comerem o dia inteiro, a menina não entendera que engordá-las seria apressar-lhes um destino à mesa, coitadas. E recomeçava o trabalho mais difícil, o de abrir-lhes o bico. A menina tornou-se grande conhecedora intuitiva de galinhas, naquele imenso quintal das Minas Gerais. E quando cresceu, ficou surpresa ao saber que na gíria o termo galinha tinha outra acepção, sem notar a seriedade cômica que a coisa toda tomava. Mas o galo é que é um nervoso, é quem quer. Elas não fazem nada demais, é tão rápido que mal se vê. O galo é quem fica procurando amar uma e não consegue. Um dia a família resolveu levar a menina para passear o dia na casa de um parente, bem longe de casa. E quando voltou, já não existia aquela em que em vida fora Petronilha. Sua tia informou-lhe: nós comemos Petronilha. E agora? A menina era criatura de grande capacidade de amar. Uma galinha não corresponde ao amor que se lhe dá. E, no entanto, a menina continuava a amá-la sem esperar reciprocidade. Quando soube o que acontecera com Petronilha, passou a odiar todo mundo da casa. Menos a sua mãe, que não gostava de comer galinha, e os empregados que comeram carne de vaca ou de boi. O seu pai, então, ela mal conseguiu olhar. Era ele quem mais gostava de comer galinha. Sua mãe percebeu tudo e explicou-lhe: quando a gente come bichos, os bichos ficam mais parecidos com a gente. Estando assim dentro de nós, daqui de casa, só nós duas é que não temos Petronilha dentro de nós. É uma pena. Pedrina, secretamente a preferida da menina, morreu de morte morrida mesmo, pois sempre fora um ente frágil. A menina, ao ver Pedrina tremendo no quintal ardente de sol, embrulhou-a num pano escuro e depois de bem embrulhadinha, botou-a em cima daqueles grandes fogões de tijolos da fazenda de Minas Gerais. Todos lhe avisaram que estava apressando a morte de Pedrina. Mas a menina era obstinada e pôs mesmo Pedrina toda enrolada em cima dos tijolos quentes. Quando na manhã seguinte Pedrina amanheceu dura de tão morta, a menina só então, entre lágrimas intermináveis, se convenceu de que apressara a morte do ser querido. Um pouco maiorzinha, a menina teve uma galinha chamada Eponina. O amor por Eponina
Dessa vez era maior, era um amor mais realista e não romântico. Amor realista e não romântico? Era um amor de quem já sofreu por amor. E quando chegou a vez de Eponina ser comida, a menina não apenas soube como achou que era o destino fatal de quem nascia galinha. As galinhas pareciam ter uma presciência do próprio destino e não aprendiam a amar os donos nem o galo. A galinha é sozinha no mundo, mas a menina não esquecera o que sua mãe dissera a respeito de comer bichos amados. Comeu Eponina mais do que todo o resto da família. Comeu sem fome, mas com um prazer quase físico. Porque sabia que agora sim Eponina se incorporaria nela e se tornaria mais sua do que em vida. Tinha feito Eponina ao molho pardo, de modo que a menina, num ritual pagão que lhe foi transmitido de corpo a corpo através dos séculos, comeu-lhe a carne e bebeu-lhe o sangue. Nessa refeição tinha ciúmes de quem também comia Eponina. A menina era um ser feito para amar até que se tornou moça e havia os homens. Vamos lá, o que falar sobre esse conto Um Amor e Tanto? A princípio nós temos um conto de estrutura narrativa de começo, meio e fim, de uma garota que a gente não sabe a idade, mas que ela mora numa fazenda, né, numa cidade de Minas Gerais, certo? A gente não tem a informação se é uma história real ou não, mas é uma história que tem um cenário rural como pano de fundo. E aí nós temos uma menina, da qual, vamos só confirmar aqui, da qual a gente não tem o nome, né? Eu acho que essa história, esse quesito ter ou não um nome próprio, não faz muita diferença porque ela se encaixa em tantos cenários da nossa vida, né? Que pode ser qualquer uma Maria, né? E aí, essa menina não tem o nome revelado. O que tem revelado dessa menina é seu amor intenso. Como o próprio título diz, um amor e tanto. Uma história de amor e tanto. Um amor que é tão natural, né? Principalmente as crianças, adultos também sentem, né? Mas principalmente as crianças, elas sentem muito apego, muito amor pelos animais de estimação, né? É pouco incomum uma criança amar galinhas, mas aconteceu aqui com esta menina e Clarice não seria Clarice se ela não nos trouxesse esse convite ao existencialismo, né? Será que ela tá falando de galinha mesmo? Galinha mesmo? Será que ela se inspirou numa história real, já que ela tem tantos textos dela fala sobre animais, sobre o quanto ela gosta de animais? E ela nos traz uma reflexão, é como se ela viesse servindo assim, numa bandeja. É uma história de uma menininha que era muito apegada às galinhas, que ela nomeou e que ficou muito chateada porque a família comeu as galinhas. Depois ela se apegou mais à galinha preferida dela e cuidou, demonstrou todo o seu amor. Depois ela ganhou outra galinha e aí ela já tinha uma noção de que homens e galinhas, né, têm essências diferentes, né, existem por motivos diferentes. Daí que eu digo que é um convite para a gente pensar sobre o existencialismo. E aí a gente vai se deixando levar pela história. Que bonitinho, realmente, a doçura, a ingenuidade da criança, né? A gente sabe que ela vai sofrer, porque a galinha normalmente é um animal que se come, né? Alimenta os homens. E aí você vai se enredando, vai se deixando levar por essa conversa da Clarice. E no final ela faz pá! Olha... Presta atenção no que eu tô te falando aqui.
E aí ela termina o conto dizendo assim: a menina era um ser feito para amar, até que se tornou moça. E havia os homens. A gente até ri, né? No meio do texto, porque ela compara o galo com a galinha. E quando ela percebe o termo pejorativo da expressão galinha, ela diz: não, mas não poderia ser a galinha. O galo não poderia ter esse apelido, né? Isso não deveria ser atribuído ao galo, porque o galo, a galinha não é assim como o galo é, ele não se prende a ninguém. Tá aqui, ó, nessa partezinha. Deixa eu ler para vocês novamente. Mas é o galo que é um nervoso. É quem quer. Elas não fazem nada demais. É tão rápido que mal se vê. O galo é quem fica procurando amar uma e não consegue. Então, essa expressão que a gente associa que o homem é um galinha, né? Nesse sentido que a gente entende, ela questiona: não, galinha não faz isso. É o galo que é nervoso, então não deveria ser chamado homem galinha, deveria ser chamado homem galo. E ela faz até assim, mas aí, trocando a galinha por homens, relações humanas, vamos lá? Nós temos aqui neste conto uma relação de uma menina com 3 amores e 3 amores diferentes. Compreenderam? Vamos lá. Primeiro, ela tem um amor platônico, um amor que ela sabe que não é correspondida, mas ela ama demais aquela galinha, a Petronilha. Ama demais. Até que ela viaja e quando volta descobre que toda a família comeu a galinha. Principalmente seu pai, que era o homem a pessoa que mais gostava de comer galinhas. Então ela fica muito ressentida e a mãe conta uma história para ela que diz que quando se come um animal, você internaliza isso e aquele animal pertence mais a você, você tem uma relação mais próxima com aquele animal. Então as duas que não seriam tão próximas, a Petronilha, que era aquele amor que representa o amor não correspondido, as duas que não teriam a Petronilha tão próximas, seria ela e a mãe, porque a mãe não come galinhas e ela também não estava em casa e não comeu a galinha. Então ela guarda essa informação para ela. O que é que ela faz? Mesmo sem dizer para ninguém que Pedrina era a sua favorita, ela começa agora a carga de amor sufocante. Aquele tipo de amor que quer ser super protetor, que quer livrar de todo o mal, até que quando Petronilha adoece e ela percebe lá que ela precisa de cuidados, como desde o início, né, que ela ficava cheirando a galinha, conhecia intimamente as galinhas, as almas das galinhas, ela começa a cuidar de Pedrina. Só que aí Pedrina é uma galinha. A essência de Pedrina é diferente da essência humana. Então ela dá um cuidado humano para Pedrina, ela envolve num cobertor, coloca nos tijolos quentinhos lá do fogão a lenha, mesmo sendo avisada de que isso poderia antecipar a morte de Pedrina. Mas aí, como um bom ser humano, como a sua essência humana teimosa, né? E consciente, né? Atrelada a essa consciência de que eu tenho que proteger, eu tenho que deixar ela mais confortável possível, né? Porque ela é minha preferida, é o meu amor, e termina sufocando, e a galinha no outro dia realmente estava lá dura, morta. E aí vem toda aquela reflexão que a gente, poxa, tudo demais não dá certo, né? Foi sufocante, né? Terminou antecipando a morte de Petronila. Essa linguagem figurada, será que nós, nos seres humanos, não fazemos isso? Ou
já vimos alguém fazer, de amar tanto que chega até sufocar, que ao ponto de não deixar a pessoa viver a sua própria vida por medo, insegurança ou simplesmente porque ama demais? Olha aí, Clarice nos convidando à reflexão. E por fim, e não menos importante, vem agora a Eponina, uma outra galinha que no próprio texto já diz bastante claro que ela agora já era uma menina mais entendida, né? Já era um pouco mais velha. E aí vem algo que é muito cru para nós, seres humanos, que é a questão da possessão, dos ciúmes, né? Porque quando Petronila vai sim, quando ela consegue entender a essência lá, para que servem as galinhas, digamos assim, que os veganos não me entendam mal, mas ela consegue perceber esse meio que destino da galinha, e aí ela começa a ter ciúme das pessoas que estão comendo a galinha. Dá para entender algo aí nessa relação? Eu acredito que sim. Então, ela, quando vai ser servida essa galinha, ela é a pessoa que mais come da galinha. Pensando naquele princípio que a mãe explicou para ela lá no início, de que quando a gente come um animal, a gente internaliza e esse animal fica mais próximo da gente. Então, ela comeu mais dessa galinha para que ela tivesse Eponina junto com ela e sentiu ciúme daquelas pessoas também que estavam comendo. Isso não tem nenhuma relação com relacionamentos amorosos? Aquela pessoa que a gente conhece como nosso companheiro, nossa companheira, é nosso. Não pode ser dividido com ninguém. E se dividido, e se acontecer de alguém observar, não rola aquele ciúme? Olha aí a felicidade clandestina. Olha aí aquela questão assim de o que é lícito e o que não é lícito. Agora vamos pensar na felicidade lícita, né? Colocando essa representação da galinha, assim como a própria Clarice colocou, que a menina era um ser feito para amar. E até que se tornou moça e havia os homens. Ou seja, ela não vai mais amar as galinhas. Esses 3 tipos de amores, talvez ela vá viver com os homens. O mesmo princípio. Um amor não correspondido, um amor super protetor ou um amor que não é romântico. Um amor realista, assim como Clarice disse. Agora, já amadurecida, ela tem uma parte que diz aqui, ó. O amor por Eponina, desta vez, era um amor mais realista e não romântico. Era o amor de quem já sofreu por amor. Quantas histórias a gente já não conhece a respeito ou nós mesmas já vivemos? Era um amor que já havia sofrido, era o amor de alguém que já havia sofrido por amor. Então não é mais aquele amor romântico, é um amor realista. E o amor realista, ela não quer dividir com ninguém. Então tá aí mais uma prova dessa felicidade clandestina. Dessa questão dos amores lícitos e amores ilícitos, né? E como eu disse no início, não é só simplesmente um conto falando dessa ingenuidade de criança em relação aos animais. É um conto para a vida existencial. Para que servem as galinhas e para que servem os humanos? A menina foi feita para amar. Tá aqui, bem claro. A menina era um ser feito para amar. Lá na infância, amava os animais, amava as galinhas, mas que na evolução dessa menina haveria homens. Como a gente consegue perceber, não é só uma relação de ingenuidade, infância, criança com animais. É um texto que traz realmente as angústias, os anseios, os desejos humanos, que mostra também
O existencialismo, para que servirmos? Para que servimos? Para amar? Esse amor pode ser correspondido ou não. Esse amor, se não comedido, pode ser exagerado, pode sufocar. E também pode ser aquele amor daquela pessoa que tem medo de amar para não se machucar de novo, porque já aconteceu antes. Então é um amor realista, com o pé no chão, sabendo onde devemos chegar para não sufocar demais e também ter o discernimento de é correspondido ou não. Clarice, né? Clarice nos convidando à reflexão.